Olá, boa tarde. No ar, Bancada Piauí Sabatina. Como você sabe, toda sexta-feira a Bancada Piauí entrevista uma personalidade do estado do Piauí. Como você viu no início do programa, o nosso entrevistado de hoje é o vereador do PT, Dudu. Vamos conhecer um pouco mais do nosso entrevistado. O entrevistado de hoje na Bancada Piauí Sabatina é o vereador Edilberto Borges de Oliveira, o Dudu. Dudu é teresinense, tem 45 anos e é filho de Emílio Joaquim de Oliveira e Maria Borges de Oliveira. Formado em Ciências Contábeis, iniciou sua carreira política como um dos fundadores do PT no Piauí. Já atuou como assessor especial do ex-governador Wellington Dias. Foi ouvidor-geral do Estado e diretor de registro e licenciamento do Departamento de Trânsito do Piauí. Foi eleito vereador da capital em 2012, sendo o mais votado do PT. Exerce a vice-presidência da Câmara Municipal e é membro titular das comissões de Finanças, Segurança Pública e Direitos Humanos. O vereador Dudu vai ser sabatinado agora pelos jornalistas Douglas Cordeiro, Feitosa Costa, Pedro Alcântara e Marcos Melo. Vereador Dudu, o senhor está consciente que na Bancada Piauí Sabatina o entrevistado responde perguntas fortes, perguntas que o povo quer fazer. Tranquilo. E o senhor está consciente também que as perguntas que vão ser feitas pelos debatedores não tem nenhuma questão pessoal envolvida, nenhuma questão partidária. Como eu disse, são apenas perguntas que o povo gostaria de fazer. O senhor está consciente disso? Consciente e tranquilo. Então vamos lá, começar a Bancada Piauí Sabatina. Vereador, eu queria inicialmente, e nós vamos falar desse assunto apenas esta vez. Daqui em diante não vamos falar de política, de sessão estadual, Câmara Municipal. Mas o senhor acha que grande parte do seu capital político foi conquistado e ainda é atribuído à sua ex-mulher, a deputada Trindade? Olha, eu acho que o capital político de qualquer um membro filiado do PT, que tenha disputado a eleição ou não, ele é por um conjunto e uma militância histórica desses filiados que compõem o PT, que tem essa história hoje consagrada no Brasil. PT, nós lutamos muito para chegar à presidência, para chegar ao governo do Estado, e isso hoje habilita qualquer um filiado do PT a ir para uma entrevista, a ir conversar com o povo e dizer a história do PT e o que foi que o PT fez. É óbvio, eu fui casado com a Trindade, tenho orgulho disso, tenho um casal de filhos, Camila e Ian. Coordenei a campanha da Trindade de deputada estadual, coordenei com a Regina Souza a campanha dela e do Hélio de prefeito, a de deputada federal, até Deus tirar ela de nós. Então, militei junto com ela no PT, eu não conhecia a Trindade fora do PT, eu conhecia a Trindade no PT. Se esse capital político tem algum atributo da história da Trindade, fico muito feliz e honrado com isso. Agora, cada um de nós tem a sua história. Então, no PT, as histórias de todos nós se confundem. Então, afirmando aqui, se tiver nada que desabone, nada que me deixe aí constrangido ou triste. Pelo contrário, a Trindade tem que ser sempre lembrada como uma política séria, honrada, uma política que fez história aqui nesse Piauí, desde as bases até chegar a deputada federal, e só Deus foi que interrompeu a sua carreira. Então, eu tenho muito orgulho de ter militado com a Trindade, conhecida no PT, e me casado com ela, e tenho mais orgulho ainda de criar meus 2 filhos que tive com ela. Tem uma dúvida com relação a isso aí? Só mais essa pergunta. Foi o senhor que levou a Trindade pro PT ou foi ela que o levou?
Não, eu me filiei no PT, eu militava no PT desde 86, me filiei em 88. Acho que a Trindade se filiou em 86, 87. Nos conhecemos dentro do PT. Feitosa Costa. Nós não podemos mais entrar nesse tema não, né? Não, vamos para a política agora. É? Pois eu sei a vez ao Marco Melo. Para eu voltar e me refazer, que eu estava me preparando para fazer uma Pois nesse não, campo. então vamos lá, Marcos Melo. Vereador Dudu, o senhor é uma das referências hoje dentro do PT. Por muito tempo participou do governo Wilson Martins. Como é que agora o senhor quer descredenciar a continuidade desse governo por meio do PMDB, um aliado histórico do PT, e dizer que o Estado não consegue ser melhor se não for pela batuta do PT? Primeiro, eu não descredencio ninguém. Segundo, quem vai credenciar, quem vai dar o rumo desse Estado a partir de janeiro do ano que vem é o povo, em outubro. O PMDB é nosso aliado histórico. Desde 2002, no nosso projeto nacional, o PMDB está conosco. Atualmente, o PMDB é vice-presidente da República com a gente a nível federal. Eu não desqualifico. O que nós vamos debater com a sociedade, aí, Marcos Melo, você pode ter certeza, esse debate será feito. É de o que é possível se fazer e se avançar mais do que se avançou até agora. Então não existe descredenciamento por parte nem minha e eu não vi ninguém do PT e não há uma decisão e uma deliberação em relação a isso de descredenciar, de dizer que o PMDB não será capaz, caso chegue ao governo, de dar continuidade a esse projeto. Muito pelo contrário, nós temos que torcer para quem venha chegar ao poder tenha este olhar e esse compromisso com esse projeto. Ninguém está aqui, o governador Wilson Martins não chegou aonde chegou hoje se não tivéssemos iniciado esse projeto em 2003, quando assumimos o governo do Estado. E o PMDB estava com a gente. Estava com a gente. Então, vereador, não tem esse descredenciamento dando da minha continuidade ao parte. raciocínio do Marcos Melo, o que a população quer entender, e o Marcos foi muito feliz quando fez a pergunta, é um grupo que elegeu primeiro o governador Wellington Dias, primeiro mandato, depois um segundo mandato, depois o governador Wilson Martins, e a população fica a se perguntar como vão se comportar PT, PSB e PMDB em lados opostos, se estiveram juntos até agora. Por exemplo, qual o discurso que o PT vai apresentar diferente do candidato do governador, que descredencia o candidato do governador no sentido de ser o melhor para dar continuidade a esse projeto? Não, o que está se questionando e a população ela vai ter que fazer o seu juízo de valor, caso permaneça, eu não acredito, acho que ainda está muito cedo para se dizer que está definida as chapas que irão disputar a eleição. Não é só, a política do Piauí e no Brasil não vive só desses dois blocos que hoje estão se colocando aí à disposição. Tem outros mais atores que entrarão nessa disputa. O que se vai esperar da população é o que ela vai pensar desse conjunto como está formatado hoje. Quem é que estava de um lado e quem estava do outro lado e quem se uniu com o outro lado contra o lado que está aqui hoje. Eu repito e afirmo, nós ajudamos a eleger o governador Wilson Martins, acho que o PT deu a sua parcela de contribuição importante na eleição do governador Wilson Martins, fomos tratorados agora em janeiro, mas nem por isso nós iremos aqui dizer que este governo não é a continuidade de um projeto iniciado em 2003. Agora, como é que está a formatação desse outro lado? Eu quero entender como é que uma população vai dissociar uma eleição que é nacionalizada. A eleição desse ano ela é nacional e estadual e é muito casada com a nacional. Nosso palanque e o nosso discurso e a nossa estratégia, nós temos ela definida e está tranquila na nossa base. Nós temos um discurso único a nível nacional e vamos apresentar esse discurso com ações que foram feitas a nível nacional e a nível de Estado. E este outro lado, se realmente concretizar da forma como está, terão essa coerência, terão essa capacidade de dizer para a população e a população entender de que um adversário histórico, quando a população do Piauí diz que a Dilma aqui tem mais de 79%, ela diz aqui no Piauí que ela está satisfeita
com a administração do governo federal por várias ações, pelos programas sociais, pelo que tem trazido para cá do governo federal. E quem hoje vai estar num palanque disputando conosco vai ter que dizer para a população o que é que ele pensa a nível nacional. Eu imagino aí você ter um candidato, uma chapa com 3 candidatos nacionais, se o povo vai entender. É essa a pergunta que a gente devolve, inclusive, para esse bloco que está se formando aí. Se o povo vai entender e dissociar a questão nacional da estadual. Feitosa. Vereador, agora há pouco, na resposta aí às perguntas do Douglas, o senhor utilizou um verbo novo aí, tratorar, que já vem utilizado, mas ninguém nunca chamou de verbo. Aí o senhor disse, nós fomos tratorados agora do governo. Quer dizer que o senhor imagina que o PT tendo um candidato diferente a governador, tendo lançado um candidato diferente a governador, tendo se tornado oposição, o senhor imagina que o governador deveria deixar os cargos com todos os adversários. Aí eu pergunto para o senhor, quando o senador Hélio Dias ganhou a eleição em 2002 e assumiu o governo, ele deixou algum adversário no poder? Vamos recompor a história. Primeiro, o PT não lançou candidato, não pediu para ir para a oposição. O que aconteceu foi. Vamos resgatar aqui, Feitosa, e você conhece muito bem, a questão nacional. Quando, em setembro, o PSB nacional entregou alguns cargos de primeiro escalão para a presidenta Dilma, dizendo que ia alçar voos e queria disputar essa eleição, entendemos como uma coisa normalíssima. É natural de qualquer um partido querer crescer. E ninguém saiu aí fuzilando ninguém. Foi o que o PT do Estado fez. Nós discutimos e baixamos uma resolução em relação à nossa estratégia aqui no Estado. Deixamos em setembro o governador muito à vontade para decidir o seu rumo político-administrativo. Então o PT deixou o governador à vontade para fazer as mexidas que ele quisesse fazer. Agora, antes de setembro, em junho, quem lançou um candidato a governador sem discutir com o PT foi o governador Wilson, quando lançou o então vice-governador Zé Filho. Depois se cogitou nomes outros, do ex-prefeito Silvio Mendes, do Firmino, que essa semana disse que o governador, inclusive, consultou ele para ser o candidato a governo no ano passado. E nunca teve essa discussão conosco, com o PT. Então, quem descartou o PT não foi outro partido nem ninguém, foi o próprio PSB do governador Wilson, porque não queria o PT nessa discussão. Tanto é que, agora em janeiro, tomou a decisão de exonerar os secretários do PT. Então não foi o PT que saiu dizendo que ia ser oposição, até porque eu costumo dizer o seguinte, a nossa bancada estadual na Assembleia vai fazer uma oposição crítica, mas não tenha dúvida, desafio aqui a qualquer um. Nós vamos ver a partir de fevereiro agora, quando voltar o ano legislativo, se o PT vai ter uma posição de ser uma oposição irresponsável, uma oposição por oposição. Não. Então quem tomou a decisão, meu caro, foi o governador, não foi o PT. É óbvio que o partido como o PT, tendo um nome forte como nós temos do senador Hélio Dias, não ia ficar no isolamento. Quem dizia do isolamento era a própria imprensa e os partidos políticos, que o PT estava ficando isolado. Quando o PT sentiu que realmente estava se formando 2 blocos, lembre que o ex-prefeito Silvio Mendes anunciou até o dia de filiação a um outro partido. Ou não foi? Eu acho que o senhor está derivando aí da minha resposta. Não. Eu gostaria de saber o seguinte, se o senhor não considera legítimo, é isso que eu quero saber, se o senhor não considera legítimo que um governante que assume tem um adversário, que ele faça o governo com seus aliados, com quem está com a campanha dele. Não só legítimo, como o PT não ficou aí atrás de tomar uma outra posição. A mesma caneta que nomeia é que exonera. Agora eu estou dizendo para você, que você fez a pergunta, o que é que eu acho? Eu estou dizendo para você que quem tomou a posição de sair desse bloco aqui não foi o PT. Nós continuamos retilíneo e uniforme, no mesmo lado, com os mesmos aliados. Ninguém tomou posição de estar aí com antigos adversários políticos, que outrora já eram aliados.
Não foi o PT. Então, é a caneta que nomeia é a mesma que exonera. Então, está à vontade o governador para fazer isso. Então, estou lhe respondendo isso. Que é óbvio, é legítimo. Tanto é que você não viu aí o PT causar e nem fazer cavalo de batalha com nada. Até porque, por exemplo, você concorda que a nível nacional o PSB discute a candidatura? Concorda? Pronto. Quem é que indicou o superintendente da SUDENE aqui no Brasil? Da SUDENE aqui do Nordeste, quem foi? O governador Wilson Martins. Está lá no carro. Sim, mas o Vereador, nós temos que fazer um intervalo agora, Feitosa, por conta do tempo. E eu queria deixar uma pergunta no ar para a volta e depois a gente retoma essa discussão sobre sucessão estadual. Ainda, para muitos não, mas para a maioria, ainda pairam dúvidas sobre a escolha do governador Wilson Martins, Feitosa, como candidato do senador Wellington Dias, porque na cabeça do telespectador, da população, o primeiro nome escolhido seria do senador João Vicente. Por que houve a mudança? E hoje, na sua opinião, com base no que aconteceu, o senhor acha que essa escolha foi correta? O senhor responde já, depois do intervalo, não sai daí, eu volto já com a bancada Piauí Sabatina. De volta com a bancada Piauí Sabatina, hora certa, Banco do Nordeste. No seu vídeo, serviço de atendimento ao consumidor e o telefone do Banco do Nordeste. Vereador, deixei uma pergunta no bloco anterior sobre a escolha do governador Wilson Martins. Aquela polêmica toda, o senhor lembra disso, quem está em casa lembra também. Primeiro, a escolha do senador João Vicente. Estava tudo encaminhado para ser o senador João Vicente, o candidato da base, o senador preparado, 2010, e de repente uma mudança, o candidato é o então vice-governador Wilson Martins. E de repente, Feitosa, por ironia do destino, termina desembocando nessa situação. Agora, expressão utilizada na época, deram um canto de carroceria no senhor João Vicente Claudino. E agora? Expressão utilizada. E agora? O senhor acha que essa escolha foi correta? Olha, em 2003, aliás, em 2006, o então governador Wellington Dias criou 3 critérios. Bem nas pesquisas, que mais aglutinasse partido, e outro que eu não lembro aqui, o terceiro critério. E naquele momento, quem despontava melhor nas pesquisas era o senador João Vicente, isso é verdade. O então vice-governador Wilson Martins estava atrás. Acontece que no percurso, no decorrer do período, o PT também reivindicou o direito de ter uma candidatura a governo. Tanto é que lançamos à época o deputado Antônio José Medeiros, e que não despontava nas pesquisas. Depois mudamos, inclusive, para o então secretário Antônio Neto. Por uma questão de saúde dele, né? O Antônio José, por uma questão estratégica do partido mesmo, para sondar outros nomes. Enfim, teve muitas mudanças. Eu me lembro que na decisão do governador Wellington Dias de sair ou não candidato, o PT estava muito dividido. E a posição do PT, inclusive, era de que ele ficasse. E um conjunto de partidos decidiram para que ele saísse candidato. E quem reuniu no frigir dos ovos, no andar da carruagem, reuniu melhores condições partidárias para ter a sua candidatura viabilizada, isso é verdade, o governador Wilson Martins é um homem trabalhador, ele incorporou... Nesse caso, o critério de aparecer bem nas pesquisas foi deixado de lado. Foi considerado como mais importante para a escolha do atual governador o conjunto de lideranças, como também foi para a questão do vice. Para o governador Wilson Martins ser vice do nosso partido, foi um conjunto de partidos que indicou o nome dele. Ele agregou muito mais partido para indicá-lo como vice do que o outro. Então, por mesmo critério em 2010. Então, naquele momento ele reuniu as condições, era governador e disse que se sentasse na cadeira, queria ter o direito de disputar, e como foi feita a pergunta, naquele momento o senador João Vicente saiu candidato e nem por isso se aí andou tratorando ninguém.
estiveram conosco até março, no período de afastamento dos que são candidatos. Para você ver a diferença. Se manteve diálogo até o último momento para se tentar unificar essa base e fomos até junho. Mas aí tinha questão do tentando segundo unificar. turno, né? Não, até junho. Era um adversário, vamos dizer assim, vírgula, que poderia estar de volta no segundo turno. E agora não é a mesma coisa, não? Não, porque agora está praticamente polarizado. Não, naquele tempo, para se chegar lá, é a mesma conjuntura de hoje. Eu digo que a diferença são só os atores, mas a mesma coisa. Eu estou dizendo o seguinte, quem faz... Por exemplo, se você dá um tapa bem aqui hoje, para você restabelecer aquela amizade no futuro, demora mais. Eu estou falando da forma do diálogo. Então foi isso que aconteceu naquele período. Então, não teve a questão da escolha certa, e nem A nem B nem C. Foi a escolha do momento, a escolha foi de um bloco de partidos. Você pode perguntar a qualquer um dos partidos que dão sustentação ao governador Wilson Martins, com exceção dos novatos que estão aqui hoje, que eram adversários, mas os que dão sustentação ao Wilson Martins hoje, vão repetir essa história. Foi desse jeito e, inclusive, participei desse debate. Pedro Alcântara. Vamos ser didático aqui, vereador. Eu quero voltar àquela questão de quem saiu e quem ficou. Vamos ser bem didáticos aqui, porque as pessoas estão assistindo e alguns poderão fazer juízo do que vamos falar aqui. O senhor disse que quem saiu foi o governador, né? Do grupo. Muito bem. A gente tem que explicar para o povo que em 2010, e aí a gente mistura tudo, porque em 2010 o Ciro Nogueira e o João Vicente não estavam nesse grupo. Só vieram no segundo turno. Só vieram não, o Ciro. O João Vicente não veio. Só foram, né? É, só foram. Votou em branco, o João Vicente votou em branco. Eu gravei com ele, tá aí guardado. Lembro que Anulou o inclusive, que ia votar no 14. 14. Ele disse que não estava mais na disputa, no segundo turno, né? Exatamente. Ele disse isso. Muito bem. Em nível nacional, estava todo mundo votando na Dilma. Não foi isso? Todo mundo votando na Dilma. E aí, o PT até criou aquela história, a turma da Dilma, né? A turma do Lula, do PT. Porque o João Vicente mandou fazer uns cartazes com a Dilma e com o Lula, aí o PT disse, não, a turma da Dilma é essa aqui, o palanque da Dilma é esse. Tudo bem. O governador diz que estava aqui no canto dele, quietinho com todo mundo, e o senador saiu daqui e foi lá buscar o João Vicente e o Ciro. O João Vicente que não votou nele, e o Ciro que rompeu em 2013. Aliou-se com eles. Falar do governador. A partir daí, ele acha que foi fechada a porta para ele. Tem que explicar isso para o povo, para saber quem é quem. Não, o povo... Quando o PT e o senhor usam a expressão tratorada, nós fomos tratorados. Dá a entender que é uma expressão um pouco agressiva com relação ao governador. A minha pergunta é a seguinte: o PT se sente traído? Foi traído? Esse julgamento, PT, nós não temos esse sentimento porque quem vai fazer esse juízo de valor vai ser agora próximo em outubro. Agora, em relação ao que você colocou bem, por que existe a eleição de 2 turnos? Exatamente para isso. Quem não atingir 50% mais um, vai para a disputa. Quem foi que compôs no segundo turno com o governador Wilson Martins? O PP e o PTB. Eu me lembro, inclusive, que o senador... Agora, por exemplo, em 2012, o PSB apoiou o Elmano. Lideranças importantes apoiaram o Firmino. Inclusive o sobrinho do governador. Muito significativa. A eleição aqui de Teresina foram 12 mil votos, a diferença. Então, 12 mil votos, qualquer um grupo que saísse faria a diferença e forte. Então, o PSB decidiu apoiar o Mano, mas uma parte significativa das lideranças de Teresina não acompanharam. Naquele momento, eu me lembro, o PTB deixou à vontade. Foi essa expressão que o PTB, na época, deixou. E o governador se sentiu tão confortável e se sentiu que foi útil e que valeu o apoio do PTB, tanto é que nomeou secretários do PTB. Não foi o governador, era o governador Wilson Martins. Nomeou para órgãos importantes da GESPIS o PP. Então, quem reconheceu o apoio do PTB e do PP para a sua eleição, para a sua vitória, foi o próprio governador Wilson Martins. Então, esse discurso de dizer que estamos compondo com o adversário, ele não é verdade. O povo sabe disso. Poxa, se um grupo de partidos está com você e você depois diz que esse grupo
não lhe ajudou, o povo está vendo isso. O senhor acha que houve traição? Bem, eu estou dizendo que nós estamos do mesmo lado. Quem é que estava contra? Quem foi que pediu para caçar o registro do governador Wilson Martins? Silvio Mendes. Dezenas de ações. Por improbidade administrativa, por compra de voto, e PPP. Não foi o Silvio Mendes? Não foi o Silvio Mendes que caçou, não foi o PSDB? Quem foi que sempre combateu o projeto democrático popular desse país e desse Estado, mais do que o Heráclito Forte? Que sempre disse que esse programa Bolsa Família é programa para sustentar vagabundo. Ou seja, quem sempre disse isso? Não foi esse bloco que está aqui, não. Vereador, só pra... Então aí é onde está. O povo está sabendo e está vendo isso. Exatamente isso. Quem antes combatia e que agora está dizendo que está do mesmo lado. Quando o governador Wilson Martins era líder da oposição até dezembro de 2004, que veio para o PSB em 2005, e então compondo com o nosso governo lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural, o PT tratou muito bem a ida dele para o PSB. E de lá para cá, muito bem tratado foi como vice, respeitado, com espaços para crescer. Veja os anais da história recente, quem era o PSB até assumir, está conosco no governo, e quem foi o PSB e quem é o PSB hoje. Aliás, hoje não, em 2010. Em 2010, quem é o PSB em 2010? Foi ele que levou... Peraí. Disse foi ele que levou o Wilson Martins para o PSB. Vamos obedecer aqui a sequência. O Márcio fez uma pergunta apenas. Já a gente retorna. Vamos ouvir a pergunta do Márcio. Eu tinha outra pergunta, mas eu vou pegar um gancho desse seu discurso. O senhor está dizendo que agora já não são, pelo seu discurso, não são partidos complicados, são pessoas complicadas. O senhor citou o nome, inclusive, do ex-senador Heráclito Fortes. Ora, se o PT saiu para uma campanha em 2010 apoiando uma pessoa que um dia foi líder da oposição contra esse próprio PT, por que essa rejeição incrível, por exemplo, contra Heráclito Fortes, que mudou também de partido e quer fazer parte do grupo? Está na base federal, era PSD, né? Está na base federal. PSB. Ah, PSB. É PSD. Não. E cada partido tem a sua estratégia. A minha pergunta é, a pessoa, ela só serve de acordo com a conveniência do PT? Não, muito pelo contrário. Não tem ninguém lá que veio de partido de extrema direita, inclusive? Alguém aonde? Dentro do PT? Eu não conheço. Na coligação. Tem certeza? No PT eu não conheço. Sim, porque, por exemplo, o PT passou... Isso aqui não vai nenhuma restrição ao partido. Não. É apenas para que a população... que a gente faça a pergunta, os questionamentos que a população exigiria. Por exemplo, como o Marco disse, muito bem colocado, só serve a conveniência do PT. Por exemplo, o PT passou a vida inteira criticando as famílias tradicionais. Ou não é verdade? Não é verdade. As oligarquias? A oligarquia política, nós sempre combatemos e vamos continuar combatendo. A oligarquia política, sim. Agora, as famílias tradicionais, que é isso? O PT nunca... Pois vamos só pegar a oligarquia política. Questão política aí. Vamos pegar a oligarquia política. Certo. O senhor não tem nenhum nome lá que pertencia a essa oligarquia política? No inclusive PT... para compor essa candidatura de governador? Você está falando do PT de outros partidos? Das alianças. Deixa eu só terminar de responder aqui o Marcos. Deixa eu dizer, Marcos, a história do ex-senador Heráclito Forte, ela tem um histórico de idas e vindas, que dezenas e dezenas de partidos. Combateu quando estava na oposição e combate hoje. Ele não se filiou ontem nem hoje, ele se filiou no período do prazo eleitoral, que eu acho que foi em setembro. De lá ele no governo não tinha rompimento, nem tratorada, nem nada. Ele já dizia a posição dele em relação ao PT. E dizer, inclusive, que só tinha ido para o partido, para o PSB, porque, a nível nacional, o PSB estava rompendo com a Dilma. É muito diferente. O governador Wilson Martins era líder da oposição do PSDB, estava indo para um partido de esquerda, que é nosso aliado desde 89, na primeira campanha do Lula, e que tem uma história belíssima nesse Brasil. Então é muito diferente e antagônica a sua comparação. Não, deixa eu só completar aqui, é pertinente demais. Certo. O senhor está dizendo que o PT nega o apoio, não quer o apoio de qualquer pessoa que já tenha pertencido, por exemplo, ao PFL? Não pode. Não, de forma nenhuma. Nós estamos falando aqui de questões de partido, de composição de partido. Essa daí, o voto ele é soberano e é livre.
E quem disputa a eleição, ninguém se elege só com os que você conhece ou os que você gosta. Até porque depois que você ganha eleito, você governa, você trabalha para quem não lhe elegeu também. Então não existe isso não existe voto, não tem voto ideológico. Eu insisto, só para colocar historicamente, Pedro. Em 85, o PT não foi ao colégio eleitoral. O candidato era Tancredo Neves. O PT, com seus deputados, não votou em Tancredo Neves, certo? O senador Heráclito Fortes, hoje, para colocar a história, pertencia ao PMDB de Ulisses Guimarães, daqueles políticos do PMDB tradicional. Hoje o PT luta pelo apoio do PMDB. Quer dizer, tem alguma incoerência também, né, vereador? Porque o senhor condena a origem dos políticos que estão hoje no mesmo bloco. E com relação ao PT, não há condenação, porque há, inclusive, um histórico de incoerência. Ele não foi ao colégio eleitoral de 85. Não foi. Simplesmente não votou em Tancredo Neves, que ganhou a eleição de Paulo Maluf. E hoje está com o PMDB. Não há também uma contradição histórica? Não, eu estou achando interessante a forma que você está colocando, que é tipo assim... Para repor a história, quer dizer que se você teve um passado de esquerda, e no decorrer da sua história você foi para a extrema-direita. Você lutou pela liberdade, depois você foi para o governo, foi matar quem lutava pela liberdade, e isso lhe credencia no futuro... Não. Mas o jeito que você está colocando... Você está dizendo que... eu estou dizendo o seguinte, que não é para ter um pouco também de benevolência... Não, mas... Do mesmo jeito... Não, mas é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, o senador Ciro Nogueira está com quem? Nós temos... Do mesmo jeito que tem benevolência com a convivência com o senador Ciro Nogueira, que tem uma esposa que é deputada federal, que tem um sobrenome Portela, que pertenceu a governos passados, a família que participou de governo, inclusive teve um governador digno, altamente digno, que foi o doutor Lucido Portela, sob o ponto de vista pessoal. Pai dela. Um homem digno, certo? Mas que era dos esquemas passados. Quer dizer, é para ter benevolência com essa aproximação, mas não pode ter benevolência com as outras. Não, mas eu digo o seguinte, mas você está, a sua benevolência colocada aí, ela está meio estranha. Nós temos que ser benevolência com quem não fazia uma coisa boa e foi melhorando para cada vez mais melhorar. E você não criticar essa pessoa que está em evolução para melhorar por conta de um passado ruim. Agora, eu tive um passado muito bom. Tenho um presente, aliás, tive um passado muito bom, tenho um presente ruim. E isso eu vou ter que no futuro dizer que ele tem melhorado. Essa história dele toda que ele não prestou, mas ele teve lá no passado um passado bom. Isso não existe. Não, mas e na é política, você está dizendo que a benevolência com o Heráclito Fortes, porque ele, ao tempo passado, no PMDB, esteve no colégio que votou no Tancredo. Não, eu citei o exemplo dele porque é emblemático. Ele foi do PMDB de Ulisses Guimarães. Eu estou dizendo o seguinte, porque se fosse para evitar a aproximação com todo e qualquer discurso incoerente com relação ao programa do partido, do PT, o programa do PT, ele propõe um avanço na sociedade muito mais do que determinados políticos que pertencem a ele estão dizendo. Então, por isso que eu estou querendo colocar para o senhor. Só tem perdão se a pessoa for para o PT, melhora. Mas se vier de lá para outro canto, piora. De forma alguma, forma alguma não existe isso. O que nós estamos discutindo aqui é o que politicamente pessoas e partidos representam. O PT, como você bem colocou, nós temos uma carta-programa que a gente dizia para a população que se chegássemos lá, iríamos fazer diferente. Provamos que é possível. Na crise internacional que nós estamos vivendo até hoje, está aí o Brasil sólido. R$ 1 bilhão entra aqui no Piauí por ano na mão de pessoas que não tinham direito a nada. Nesse grande e fantástico programa Bolsa Família. 1 bilhão. Quase 80 milhões mês. Esse é o compromisso do PT. As estruturações que o PT fez nesse estado e nesse país credencia a história do PT. E nós temos que comparar com quem combate esse tipo de prática, que é de você devolver para a população qualidade de vida e as riquezas serem mais bem distribuídas. Quem não sabe aqui, não lembra, em 2003, que o sonho do brasileiro era ganhar $100. Não passava de 70, 80. Quanto é o salário mínimo hoje? Isso é política, isso é distribuição de renda. É isso que o povo entende. O povo quer comer, o povo quer comprar seu carrinho, sua moto, quer ter o direito que todo mundo tem.
não é só uma elite que comandava e que tem muita saudade e raiva desse grande avanço que o Brasil deu. É isso que a gente discute. É isso que a gente discute. Quem é essa elite? Ainda existe isso aí? Existe. Existe? Existe gente. Você acha que não tem gente? Por que tem gente incomodada com o PT? Por que teve gente que foi se camuflar Onde está essa elite hoje do Piauí, na política? Está em que lado? Eu acho que a elite que... Olha, onde está essa elite? Olha, a elite que não quer que esse país continue a avançar, ela está em muitos setores. Está no setor dos banqueiros, está no setor da grande mídia, está no setor... Está até às vezes encravada na gente que a gente nem sente quando você, por exemplo, não permite avanços sociais. Os banqueiros não estão todos satisfeitos? Eu estou dizendo que tem muita gente insatisfeita com esse país hoje, de mais gente. Não, porque eu tenho que fazer uma pausa por conta do... Eu quero perguntar sobre a oligarquia. Deixa uma pergunta no AP. O senhor falou em oligarquia. O deputado Marcelo Castro está sendo candidato e não vai lançar o filho dele. O PT vai lançar parente para ser candidato junto com o governador? Essa pergunta o vereador Dudu responde já, depois do intervalo. É rápido. A gente volta com a bancada Piauí Sabatina. Eu quero só lhe dizer aqui que já tem aquele eleitor goela abaixo. Pois é, vamos tratar disso na segunda. Hoje não é dia. Vereador. Queria só reposicionar a pergunta. Pois não. Se você me permite, meu coordenador. O deputado Marcelo, ele sempre foi o deputado federal mais votado. Quando ele foi lançado governador, houve uma correria em busca dos votos dele. E aí havia uma cautela, porque parece que ia lançar o filho, Castrinho, que é secretário de obras para federal. Castro Neto. Mas aí o PMDB se reuniu e entendeu que deveria ser outro rumo. Muito bem. E ele decidiu não colocar o filho. É aí que vem aquela história do... Depois a gente conta segunda-feira. Do eleitor. Bom, e aí o PT tem um candidato pré-estabelecido, senador Elton Dias, que está deslocando a sua esposa, deputada Rejane, doutora Rejane, de estadual para federal. Isso tem causado um certo desconforto dentro do próprio PT. A gente ouve isso em bastidores. O PT pode mudar essa posição? Admite isso aí? O senhor acha certo? Primeiro é o seguinte, você disse que o Marcelo disse que não vai lançar o filho, não é isso? Não vai. O ex-prefeito simplesmente dizia que não era candidato a vice de ninguém. Opa, então você não acreditou, Marcelo? Eu estou dizendo que a gente, às vezes, ouve uma coisa e, na realidade, quando concretiza é outra. Agora, o fato de... Porque isso é uma estratégia do PMDB, o PT não tem nada a ver com a estratégia de cada partido. No nosso caso, nós temos uma estratégia de reforçar a bancada federal, de ampliar nossa bancada estadual e vamos utilizar dessa estratégia com os nomes que a gente tem. Um dos nomes hoje, para reforçar essa bancada, para a gente ampliar a bancada federal do PT no Piauí, é o nome da deputada Rejane Dias. Foi uma... Não é por ela ter sido, não é por ela ser a esposa do senador Wellington Dias. A deputada Rejane tem uma militância histórica dentro do partido. Assumiu um cargo, sim, uma secretaria no governo e que hoje é uma secretaria renomada e reconhecida no Brasil, que é o CI. Existe até um ditado que diz que, em relação à pessoa portadora de deficiência física, tem o antes e o depois da bandeira empunhada pela deputada Rejane. É uma deputada estadual brilhante e quem diz isso são as pesquisas quando sondam a Assembleia Legislativa. Então o PT está pegando ela, tirando ela com sacrifício. Porque eu acho que a reeleição dela de estadual seria muito mais tranquila. Não corre risco para os outros, muito mais tranquila. Perdeu uma cadeira. O PT está chamando ela com o nome que tem hoje, consolidado no Estado, com o mandato que faz na Assembleia, para reforçar essa estratégia nossa de deputado federal. Então, não é um nome que nós estamos aqui tirando, que não tem história, que não tem ali a sua própria identidade, que não é pelo fato dela ser esposa do governador do senador Wellington Dias, que ela agora vai estar castada e que não
que não ia admitir isso era o próprio PT, nós. Não prejudica Vereador, os outros, não? Que já tem mandato? Muito pelo contrário, faz reforçar a bancada. Eu acredito que o PT possa até ampliar. Vereador, o senhor está exagerando, dizendo que ela está indo para o sacrifício, ela é Sacrifício. esposa do pré-candidato. Sacrifício bom danado. Tem a maior intenção de voto das pesquisas. Peraí, Peitão, se eu tivesse essas convicções... Peraí. o senhor está exagerando quando diz que ela está indo para o sacrifício. Ela é esposa do senador Wellington Dias. Ele, nas pesquisas, nas últimas pesquisas, teve BR Vox essa semana, está com 60% de intenção de voto. É natural que ela seja a candidata federal dele. Não. A imagem extremamente associada. O senhor está dizendo que ela está indo para o sacrifício? Sacrifício. A reeleição de deputada estadual dela, tranquila, você acha que pelo fato, se fosse assim por osmose, os votos eram muito bons. Você é esposo do Wellington Dias, então está aqui os votos. Não é. Quem diz isso são as pesquisas e vocês mesmos que fazem imprensa aqui, que cobrem a política. Sabem que ela tem uma penetração muito boa na população pelo mandato que faz. Então não é por osmose que ela tá. E o sacrifício, quando eu digo, porque se ela teria uma reeleição muito mais tranquila e ela vai para a disputa, uma coisa é ter 30 mil votos, 35 mil votos, que eu acredito que vai estar aí na disputa para estadual. Outra coisa é 150 mil votos. Então, se nós temos condição dela ter uma votação que possa, inclusive, melhorar essa chapa, nós não vamos deixar de pegar um quadro como ela, um nome como ela, e deixar de estar reforçando essa estratégia nossa. E é sacrifício. Quando você está saindo de uma situação mais tranquila para ir para uma disputa, é para uma disputa. E não tem eleição aí, não é por osmose que ela vai ter os votos, porque ela é esposa do senador, não. Ela vai ter os votos, se Deus quiser, e vai trabalhar muito. Puxa. O nome dele puxa para ela, não é ele. E ela, pois então, um conjunto. Agrega. O PT puxa, a história do PT do Brasil Quem puxa. é que não quer votar na mulher do governador? Quem é que não quer? Vamos ouvir o Feitosa agora. Então vocês vão votar nela. Então eu fico feliz com os votos declarados de vocês. Vereador, só duas coisas aqui que eu vou dizer. Primeiro, se ela continuar estadual, ela também vai disputar. Não é de graça, não. Não é só tomar posse, não. É uma disputa também. Agora, o senhor, no passado, foi contra a candidatura dela a prefeito porque o senhor defendia o Mano Ferre, né? E dentro do PT, se discutia que não era bom para o partido o nome da mulher do senador, certo? O senhor não acha que se o senador Wellington Dias insistir em colocar o nome de Dona Rejane, que eu considero uma boa deputada, uma deputada atuante, e concordo com o senhor, não exageradamente, mas que ela fez um bom trabalho lá na repartição que ela foi lá? Não, só me permita aqui, eu discordo. No caso lá do CI foi um trabalho excepcional. Pois é, eu considero um trabalho bom que ela fez lá, certo? Respeito o pensamento, mas considero um bom trabalho que ela fez lá, certo? E acho ela uma boa deputada, que trata as causas, que deve ela é atuante demais. Mas o senhor não acha que se ele insistir com a candidatura da esposa, ele não está dando um filé para a oposição, não? Porque o deputado Marcelo Castro, que é de uma família tradicional, que pode ser chamado inclusive de oligarca, certo? Que é uma família tradicional. É parente de tudo, é parente não sei de quem, parente do governador, parente não sei de quem e tal, certo? Mas ele está abdicando da candidatura do filho. Quer dizer, você não acha que isso vai servir de munição para a oposição, não, contra o senador? De forma alguma. De forma alguma. E em relação, repito aqui o que eu disse para o Pedro, o ex-prefeito dizia que não era candidato a vice de ninguém e terminou sendo. Então isso aí nós vamos ainda ver. Em relação à deputada Rejane, em 2010, o que nós fomos contra é que a gente dizia que um nome que pudesse agregar mais, que pudesse ter mais capilaridade em Teresina, para a gente ir para uma disputa melhor, seria o do senador Wellington Dias. Por isso que houve a divergência. Tanto é que nós fomos disputar esse dilema no PT. Então não foi por conta dela ser a esposa do senador Wellington Dias. Ela ter a sua militância e sua vida dentro do partido e era deputada estadual. Foi por conta da estratégia que nós entendíamos, um bloco do partido, uma banda significativa do partido, que em Teresina somos maioria quando estamos unidos, dizia que o melhor nome seria do governador, do senador Wellington Dias, e ele dizia que não era candidato. Foi essa divergência, foi essa disputa. Quando teve a disputa que ele assumiu a estratégia do PT de ser candidato, foi candidato e não houve problema. Em 2012, o PT demorou muito a lançar o candidato a prefeito. Resultado, ficou sozinho.
Foi conversando só. Não teve ninguém aliado com ele. Em 2014 eu estou vendo o PT só tem 3. PT, PTB e PP. O PT vai conseguir levar mais alguém para lá? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. O doutor Magalhães disse que tem um nome já. Quem são esses que estão conversados aí? Não, nós estamos conversando com todos. Mas tá todo mundo Não, lá com o outro, não tangedor, tem- né? não, isso não impede as conversas. Esse desenrolar, primeiro, você já foi vereador e conhece muito bem. Um dos primeiros prazos importantes para essa eleição se dará no dia 30 de março. É. Se dará no dia 30 de março. Compatibilização. Até hoje, o governador ainda disse que pode ficar. Ou não diz? Diz. Ele diz que pode ficar. Ele nunca disse, não, eu agora já assumi que sou candidato a senador. Ele diz. Então, não é ele que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Então, concretizando a saída, tem um cenário. Concretizando o desencadear desses nomes postos, o crescimento, entendeu? A capilaridade, tudo isso vai influenciar. A questão nacional, você acha que muitos partidos que compõem e continuam compondo a base de sustentação do governo, o Wilson Martins, não tem a questão nacional que depois também não vai ser rediscutida? Então tem muita coisa ainda para ser discutida, tem muita água para passar debaixo da ponte. E de abril em diante nós temos mais 3 meses que até... O PT perdeu um aliado, que é o PCdoB, perdeu. Sim, como é que você acha a função do Osmar Júnior? É o PCdoB. Olha, hoje o PCdoB, hoje o deputado Osmar Júnior tem essa posição. Eu quero ver isso concretizando após. O PT não fechou porta para o PCdoB. Vereador. Ninguém imaginava que haveria essa mudança de lado. Eu estava achando que ele muda ainda, deixa ele volta aí. Não, Você acha que ele volta? o PT não fechou porta, vai continuar as conversas com o PCdoB, é nosso aliado histórico, nós não vamos fechar a porta agora. Vai dar um balão no Wilson? Não, eu não sei se vai dar balão no Wilson. O governador Wilson Martins vai, se sair, é candidato a Senado. Por que Vai ganhar uma cena, vai ganhar uma cena. Não. E se o governador, candidato ao governo do PMDB for o Marcelo? Se. Então, tudo isso ainda vai ser Nosso tempo está esgotado, concretizado. mas eu queria saber do senhor o seguinte, o que é que levou o PCdoB, na sua opinião, a deixar a coligação com o PT? Eu acredito, Histórica coligação? o PCdoB é um partido valoroso, Eu sei importante. o O deputado Osmar é um grande deputado. Agora, é óbvio, o PCdoB é um partido de lideranças muito centralizadas. E perdeu uma grande liderança, que é o deputado Robert Rios, que foi eleito no PCdoB junto com o deputado Osmar. Então isso não deixa de ser uma perca significativa de musculatura eleitoral. Então acredito que o PCdoB esteja discutindo a sua melhor estratégia. É por isso que eu digo, o PCdoB está discutindo a melhor estratégia e o PT também. E nós vamos continuar as conversas com o PCdoB, com o PDT, Com o PCdoB? enfim, com o PDT. Com o PCdoB ainda. Com o PCdoB, não tenho nem dúvida. Com todos. Lá em Brasília, né? Continuaremos conversando com os partidos pequenos. Lá em Brasília. com o PV, lá a nível nacional e aqui. Ah, aqui o Omar fechou já, o Omar. Nós vamos continuar conversando. Uma outra pergunta. O deputado Assis Carvalho esteve aqui na bancada e outros... Está acabando já? Enfim, não dá mais tempo. Vereador, presente para o senhor aqui, essa nossa caneca de 25 anos da TV Antena 10. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado. O prazer está aqui. Estamos sempre à disposição para Sacrifício. sacrifício. Olha, nós vamos... você fica agora com o programa da tarde. E aí tem 6h55, Cidade Alerta Piauí, Jornal da Record e depois Conversa Franca. Um bom final de semana, a gente se reencontra na segunda. E assista a programação da TV Antena 10 no fim de semana, já com a estreia do Abre Alas. Um abraço, tchau!